Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra de hoje será ministrada pelo pastor Flávio Leonel. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. A você que está chegando agora através das redes sociais, nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor. Estamos aqui no culto da família e Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração. Eu quero que tantos que estão aqui como os que estão assistindo através das redes sociais, em Hebreus capítulo 12, eu quero ler versículos 6 e 7. Se for possível colocar aqui no telão para nós estarmos também providenciando aqueles que não estão munidos das suas Bíblias, estarem acompanhando a leitura, eu vou agradecer. Aleluias. Vamos lá? Vamos ler junto aqui no telão? Hebreus, eu quero ler apenas o 6 e o 7, diz assim: porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. 7. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há quem o Pai não corrija? Senhor Jesus, eu quero te agradecer, porque o Senhor nos traz a um momento tão oportuno na nossa vida como igreja, como filhos que somos. O Senhor ministrou uma palavra no meu coração e o teu Espírito me tocou tão profundamente que eu não pude me conter diante dessa palavra. E Deus, eu quero clamar por este mesmo Espírito nesta manhã, que Ele possa ter liberdade a cada coração que aqui está, contrito, apto a ouvir a Tua voz. Que Ele, Senhor, possa falar mais alto e bradar em cada coração. Agora, do contrário, meu Deus eterno, se há algum impedimento, se há alguma barreira, seja repreendido agora em nome de Jesus. Que haja liberdade somente ao Teu Espírito Santo para falar mais alto em cada coração. É o que nós pedimos e desde já te agradecemos. Você vai se assentar aplaudindo e glorificando o nome desse Deus que continua sendo bom, que continua, aleluia, fazendo o melhor por nós. E que canção oportuna, né, veio nessa manhã. A letra vai dizer que nós também temos que aprender a ouvir o não de Deus. Será que nós como filhos sabemos ouvir um não do Pai? Hein? O que vocês acham? Será que nós como igreja estamos aptos a ouvir um não do Pai? Nós vivemos uma sociedade pífia, eu já falei isso. Nós vivemos numa geração tão débil, porque tudo tem que ser suavizado. Tem que saber como falar, tem que ser suavizado, até mesmo a verdade que for dita a alguém, tem que suavizar, tem que falar com jeitinho. Isso fruto de quê? Do que o mundo tem pregado lá fora. Quando Paulo vai instruir as igrejas, ele faz questão de evidenciar: não vos conformeis com este mundo. Ou seja, o que o mundo faz lá fora não tem que ser referência para nós, tem que ser o contrário. Nós como igreja temos que ser referência para ele. Mas vamos falar dessa educação de pai e filho. Como é que o mundo tem pregado lá fora? Eu falo isso porque eu vivi na pele. Eu me lembro que por esses dias, não faz muito tempo, eu fui chamado na escola porque o meu menor, o Pedro, ele começou a dar trabalho na escola. A professora falou assim: olha pai, está difícil lidar com seu filho. Eu falei: o que está acontecendo? Olha, o senhor acredita que ele colocou uma lata, sabe aquelas latas de Nescau? Ele colocou na mão e saiu batendo em todo mundo da sala. Aí o pastor... que ela sabe que eu sou um líder espiritual, ela sabe que eu sou um pastor. Ela falou: você não dá educação para o seu filho? E eu me lembro de entrar naquela sala e ela me mostra um vídeo dela tentando se reportar ao Pedro. O Pedro estava descontrolável, as tias tentando segurar, ele chegou até a puxar a blusa de uma. E ela se ajoelha na frente dele e começa a falar olhando nos olhos, porque há uma tal de educação positiva imperando no mundo lá fora, onde você não pode corrigir os seus filhos. O filho não pode ouvir não. Por quê? Grito gera grito. Aquela mulher que é inspetora de alunos e também atua na psicologia infantil, quis me ensinar que eu tinha que saber tratar com meu filho porque ele tinha um problema. E ela mostrando: olha como é que eu reagi aqui no vídeo. Ela se ajoelhou na frente dele e está olhando: olha filhinho, você tem que entender. E o menino arrebentando tudo dentro da sala, jogando tudo pelo chão.
E eu só esperei ele entrar na sala da diretoria. Quando ele entrou, o olhar já mudou. Porque a psicologia aqui vem do céu. Mas o que é que prega, pastor? O senhor está falando de algo que eu desconheço ainda. Estão ensinando nas escolas. O nosso governo está tentando implantar isso. Vamos estar alerta, igreja. O que diz a psicologia positiva? O que diz a educação positiva? Vamos ver, eu quero falar com propriedade. Aleluias. Aleluias. Deixa eu abrir aqui. Educação positiva. Aleluias. Educação positiva pode ser definida de forma ampla como aplicação de psicologia positiva, instituição de ensino, onde a criança ela não tem que ouvir nada negativo. Nós vamos aprender algo nesta manhã. Nós vamos aprender algo nesta manhã. Aleluias. Um dos pilares do qual essa psicologia ensina, para você falar com a criança, você tem que se colocar ao olhar dela, ou seja, se ajoelhar, falar olhando no nível dela, porque você não pode se mostrar superior a ela, falar no olho dela, sem dizer não para ela, tentar fazer ela entender que o que ela está fazendo está errado. Agora eu falo para vocês, você imagina Deus se rebaixando ao meu e ao seu nível, para falar, olhando, falando de igual para igual, quando Ele está falando para mim na palavra que Ele repreende e castiga todo quantos Ele ama. Um filho, quando se mete na confusão, você tem que tirar ele para fora do foco, levar ele à parte e fazer com que ele se acalme e tentar fazer ele entender que o que ele está fazendo é errado. Ele não pode bater nas pessoas. Só que enquanto você está tentando fazer isso, como aquela professora levou alguns tapas do meu filho. Isso não é o problema lá fora no mundo. O problema é quando essa educação pífia vem para dentro da igreja e nós achamos que é normal. Deus tem que se rebaixar ao meu nível. Deus não pode falar de qualquer jeito comigo. Que isso? Eu sou filho. Nós acabamos de cantar que quando nós somos filhos de Deus, ou o Deus que continua sendo bom para mim e para você, eu tenho que aprender a ouvir não dele. E se eu não sei ouvir não, Ele vai repreender e vai castigar. Balela do inimigo, essa educação pífia que querem dar aos nossos filhos. E o pior de tudo, são pais evangélicos que aceitam isso. Porque o meu filho não pode ser contrariado, meu filho não sabe ouvir não. Quantos crentes não sabem ouvir não de Deus? Quando Ele diz que repreende, Ele vai mostrar para você que você realmente errou. E Ele não vai se rebaixar ao teu nível, Ele vai continuar sendo Deus. Ele vai continuar sendo Deus e falar, você está errado. Eu vou te corrigir, eu vou te colocar de castigo. Deus não vai deixar de ser Pai. Ele não vai deixar de te amar porque Ele está te repreendendo e te castigando. Ele continua sendo bom. Aleluias. Vamos comigo agora em Hebreus. Ou melhor, em Miqueias. Miqueias capítulo 7. Eu quero falar da 28ª geração dos hebreus que saíram do Egito. Aqueles homens saíram com uma promessa de entrar na terra prometida, do qual Deus teria separado para eles. Sob a liderança de Moisés, eles estão atravessando o deserto, rumo a Canaã, a terra que mana leite e mel. Aquela geração de Moisés, por não aceitar os desígnios de Deus, por ser uma geração que não sabia ouvir não, por ser uma geração que era rebelde por demais, quando Deus falava vai por aqui, não, eu quero ir por aqui. Se eu sou filho de Deus, eu tenho direito de fazer o que eu quero. Ei, engano seu. Se você é filho, há regras.
E todos quanto aceitam o castigo, Ele chama de filho. Se você não aceita, você é um bastardo. Daquela multidão, mais de 600 mil homens, apenas 2 entraram na terra prometida. Quer dizer para mim e para você que esse espírito de desobediência, esse espírito de dizer, que Deus tem que ter jeitinho para falar comigo, não vem de hoje, é de lá de tempos passados, e Deus não tem problema com isso. Você não quer ouvir a voz dele, ou você acha que ele está sendo incisivo demais, não tem problema, você só não vai herdar o que ele tem prometido. Continue abraçando o que o mundo está pregando para você aí fora, quando deveria ser o contrário, você tinha que ser influência para eles. Não, a gente vai deixando o mundo entrar e vai ficando natural, não tem nada a ver, pastor, são outros tempos. Quando a Bíblia vai dizer para mim e para você, ela já tem dito algumas semanas conosco, eu não mudo, passarão céus e terras, mas a minha palavra não. Aleluias. Este povo, ele sai lá da terra, apenas 2 entram, e agora vão gerações e gerações. Nós estamos agora na 28ª geração, de Deus sempre falando, olha, vocês estão se perdendo, olha, vocês estão se prostituindo, olha, vocês estão se envolvendo com quem não era para se envolver. Olha, cerca de 600 anos Deus fala com este povo, vocês estão se perdendo. O pai, toda vez que o filho cai em desobediência, ele primeiro avisa, não é assim? Na nossa geração era assim, meu pai sempre avisou, olha, quando eu te pegar, rapaz. E para mim, eu não sei para vocês, mas para mim, era o pior momento, quando meu pai puxava uma cadeira e falava, senta aqui que nós precisamos conversar. Igreja, Deus está querendo conversar comigo e com você nessa semana. Ele não deixou de ser pai, Ele continua sendo Deus. E Ele puxa a cadeira para este povo agora. Deus avisando 600 anos. Cerca de 6 gerações de profetas estão falando para eles, ei, tornar-vos a mim. Ei, o caminho que vocês estão tomando está meio esquisito aí, volta para o Pai. O povo dando de ombro, que nada. Nós já estamos na terra prometida. Deus já nos abençoou. Fazia um culto de qualquer jeito, porque não tem nada a ver. Te lembra alguma coisa nos dias de hoje? Como é que está sendo os cultos hoje em dia? Será que os cultos hoje não têm dado vazão a essa educação que estão ensinando aí fora? Deus tem que se rebaixar ao meu nível. Tem que falar com jeitinho. Olha, filhinho, está errado o que você fez. E se você fizer de novo, o papai vai ficar triste e vai chorar. Deus é pai. E Ele está falando que repreende e castiga. E Ele faz isso não é porque Ele te odeia. Ele faz porque Ele te ama e quer livrar a sua alma do inferno. Aleluias. Ele trata com este povo. Ele primeiro está avisando o povo. 600 anos avisando o povo. Até um dia que Deus falou, peraí, eu já avisei demais, agora é hora de corrigir. Aí Deus levanta um homem chamado Nabucodonosor, que se levanta contra o povo de Judá, e também levanta um rei da Assíria, que se levanta contra o reino de Israel, o reino do norte e o reino do sul. Os 2 reinos são levados cativos. O cativeiro de Israel durou 150 anos, enquanto o de Judá durou 70 anos, lá na Babilônia. Eles estão lá na Babilônia, agora sobre o jugo de Nabucodonosor. E o que era isso? Um tratar de Deus. Era Deus falando para ele todos os dias através do profeta Jeremias, eu avisei vocês. Eu não disse que traria juízo. Eu não repreendi vocês. Eu não falei que vocês estavam errados. Agora o problema meu e seu, o que nós fazemos com esse momento de repreensão de Deus? Tem muita gente que se frustra, fala, eu não vou mais na igreja. Eu não vou mais porque eu fui humilhado lá. As pessoas expuseram o meu pecado. Quando o pai da gente repreendia, a gente não saía falando mal do pai. A gente não saía falando que ele nos odiava. Agora, por que com Deus, quando Ele vai trazer juízo às nossas causas, nós ficamos odiando o lugar do qual Ele preparou para nós estarmos? Não vou mais na igreja.
Eu não vou mais àquele lugar porque me humilharam lá, Deus me expôs. Não, Deus te avisou antes que Ele traria juízo tudo quanto nós fizéssemos. E é Ele quem vai fazer, não é pastor, não é a igreja, é Ele que vai fazer. Agora, como que nós vamos deparar com este momento de Deus? Como que nós vamos nos reportar a Ele? Este povo vai escrever aqui, segundo Miqueias vai estar retratando o momento daquele povo do qual ele também está. Apesar de ele estar servindo a Deus, de estar sendo instrumento na vida daquele povo, ele também vai mostrar, eu entendo que eu também estou incluído nisso. Eu também vim para cá, estou neste cativeiro agora, porque eu também faço parte disso. Eu também fui desobediente, eu também me rebelei contra Deus, eu me rebelei contra o Pai. Esqueci da bondade dEle, esqueci que Ele continua sendo Deus na minha vida. Olha, faça o que aconteça o que acontecer, mas nunca se esqueça que Ele continua sendo Deus. Miqueias vai trazer a partir do versículo 1 do capítulo 7. Ai de mim, porque estou feito como as colheitas de frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos para minha alma deseja. Quando nós somos repreendidos por Deus, quando Ele traz à tona que nós estamos errando, é assim que nós nos sentimos. Nós nos sentimos como tudo que nós tivéssemos construído até agora tivesse dado em nada. Olha lá o que ele vai continuar dizendo. Ele começa agora a olhar também para o ambiente em que ele está. Eu entendo que foi um castigo, foi uma repreensão de Deus. Agora ele começa a olhar à volta dele. Já pereceu da terra o homem piedoso. Eu entendo, Deus, o Senhor tem razão. Não há mais piedade neste mundo e infelizmente eu estou no meio deles. E não há entre os homens em que seja um que seja justo. Te retrata algum momento nosso? Os nossos governantes estão prestes a entrar aí. E nós podemos dizer que não há um que seja justo. Eu entendo o momento, eu estou neste meio aí. Todos armam ciladas para sangue. Cada um caça o seu irmão com a rede. Nós vivemos este momento, tanto lá fora quanto dentro da igreja. Não é porque nós estamos dentro da igreja, tem gente que vem para cá como se fosse um pedacinho do céu, e não é. Tem muita gente que para muitos serão a porta do entrada no inferno, não passarão daqui. Porque vive armando ciladas. Vive lutando contra sangue, quando a Bíblia vai dizer para mim e para você, quando o Pai ensina, nossas armas são poderosas em Deus, para quê? Não contra a carne, não contra o sangue, mas contra principados e potestades. Próxima. As suas mãos fazem diligentemente o mal, assim a demanda o príncipe e o juiz, julga pela recompensa. E o grande fala da corrupção da sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Te reporta algum momento? Será que não estamos vivendo esses últimos tempos? Será que não tem sido assim neste momento em que porque a igreja se deixou contaminar? Isso não era juízo para mim e para você, mas já que nós temos deixado o mundo entrar na igreja, Deus está tratando conosco também assim. Há corruptores aqui dentro. Há pessoas que lutam contra o sangue aqui dentro. Há pessoas que armam ciladas aqui dentro. Ah não, pastor, você está falando besteira. Nós vamos continuar na leitura. Você vai ver que há sim. Próximo. O melhor deles é como um espinho. O mais reto é pior do que a sebe de espinhos. Veio o dia dos teus vigias, veio o dia da tua punição, agora será a sua confusão. Ei, continue com a brincadeira, Deus está só olhando. Ele está mandando os seus profetas semana após semana. Aqui nós temos ouvido aqui há pelo menos 7 semanas que Ele está pedindo para que nós tornemos a Ele, levamos com seriedade a palavra dEle. Procedemos em cumprir a sua palavra, não apenas de lábios, mas de viver a palavra. Só que Deus está falando, continue, eu vou trazer a juízo, agora vai ser confusão para vocês. Quando que isso torna confusão? Quando eu tento viver o melhor de Deus e não consigo, alguém olha na minha cara e diz, onde é que está o seu Deus? Cadê o Deus que você cantou, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom? Na minha vida Ele não é ainda, porque eu não aceito o castigo, eu não aceito a repreensão. Então você não é filho, você é bastardo. Ele repreende e castiga, e todos quanto aceitam são chamados de filho. Próximo. Não creais no amigo,
O problema nosso é esse. É que muitas vezes nos valemos dos nossos devaneios. Sabe, não tem nada a ver, porque um amigo apoia. Não tem nada a ver. Ele está dizendo, não creias no amigo, não confieis no vosso guia. Quem seria esse guia? Tem muita gente que vivendo um momento de repreensão de Deus, do qual Deus está falando, eu vou trazer a juízo, eu vou trazer à tona os seus malefícios. Ele vai tentar se aconselhar com pastores por aí, com líderes espirituais por aí, e ele não quer aquele líder que vai trazer para a vida dele repreensão, ele vai trazer aquele líder que traz aceitação para a vida dele. Aí vai lá e se abre com aquele guia. Ele está falando, não confieis neste guia, porque quem está tratando com você agora sou eu. Daquela que repousa no teu seio. Tem gente que não meça as palavras nem dentro de casa. Está passando por um momento de provação, e é particular, quando fala de provação, quando fala de tratamento de Deus, de pai e filho, Ele vai tratar pessoalmente. Não tem como você dividir a sua carga com o vizinho, nem mesmo com a sua esposa. É o que Ele está dizendo, cuidado com aquela que repousa no teu seio. Porque de repente, num momento desse de displicência, você vai falar algo que não deve. E a sua esposa não entendendo o seu momento, ou não vivendo o seu momento, ela vai também levar isso para outros. Então toma cuidado com aquela que repousa. Olha o que ele vai dizer, guarda as portas da tua boca. Veja o que você anda falando por aí. Veja o que você anda falando dentro da sua casa. Vê que guia que você está seguindo aí, o que você está falando a esse momento. Reconheça primeiramente, Senhor, eu realmente pequei, eu mereço esse castigo, mas Senhor, seja benevolente comigo, eu não vou falar mais. Pondere as suas palavras. Pode ter certeza, essas cadeiras poderiam estar cheias essa manhã, mas talvez eu e você não temos entendido o momento de Deus, de tratamento comigo, e nós saímos falando à torta à direita por aí, e impedimos pessoas de estarem aqui ouvindo esta palavra. Próximo. Porque o filho despreza o pai. Se você está se valendo da tua casa, a primeira para você e para mim é essa aqui, o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, os inimigos do homem são os da sua própria casa. Quando Deus tem um tratamento com você e comigo, tenha em mente isso, o diabo vai usar aqueles que estão à sua volta. Pondere as suas palavras. Não interessa para eles, o tratamento é com Deus. Esse é aquele momento que diz lá em Mateus 6, entra no quarto, fecha a porta, e aquele que te vê em secreto te exaltará em público. Porque Ele é Pai, continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Próximo. Eu, porém, somente quem é espiritual, somente quem vê Ele realmente como Pai, somente aquele que aceita a correção do Pai, olha o que vai fazer. Eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Ainda que eu reconheça, eu errei, eu caí em desgraça, mas eu vou esperar no Deus da minha salvação. Aleluias. Oh, Rabashui, Abassai. Próximo. Aleluias. Tem um momento na vida da gente que as pessoas começam a olhar, mas será que Deus vai te tratar mesmo? Será que ainda há esperança para você? Você errou feio. Você errou feio com Deus. Olha o que Ele vai dizer. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito. Ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Não importa o teu momento, Ele não te define. O Senhor tem caminho novo para mim e para você. Aleluias. Aleluias. Sempre vai ter aquele que vai desanimar. É por isso que Ele está falando, cala a boca. Para de falar à torta e à direita. Para de falar dentro da tua casa. Para de inventar guias para você. Para de falar com teu amigo. Fale comigo. Eu preciso acelerar esse processo na tua vida. Fale comigo. Aceite a correção. Aleluias. E quando Deus traz essa luz para mim e para a sua vida, quando Ele traz esse momento de nova vida diante dEle,
Olha o que acontece na minha vida e na sua. As pessoas não esquecem onde nós caímos. As pessoas estão sempre ponderando, dizendo, mas você fez isso, você fez aquilo. Olha, você não é merecedor de estar onde você está, porque você fez aquilo outro. Eu sei do seu passado, ele também sabe do seu passado. E sabe o que ele faz com o teu passado? Veja aqui comigo no versículo 18. Aleluias, aleluias. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na benignidade. Ele tem prazer em fazer o bem a meu, a teu respeito. Se ele está te castigando hoje, não é para sempre. Ele tem o melhor ainda para você. Aleluias. Aí de repente você fala, mas pastor, as pessoas não esquecem do que eu fiz. O importante não é o que as pessoas estão falando ao meu, teu respeito nesse momento, mas sim o que vem no versículo 19. Aleluia. Tornará a piedade de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele não se lembra mais do que você fez. Ele está jogando no mar do esquecimento. O mundo não esquece do que você fez, mas ele já esqueceu. Ele tem novidades de vida daqui para frente. Não interessa o que se passou. Quem vive de águas passadas. Ou seja, se você dirigir um carro, faça essa alusão comigo. Você está dirigindo um carro. Quem consegue dirigir um carro olhando pelo retrovisor? Só olhando para trás, só olhando para o que passou? Não, você tem que olhar para frente. Você tem que olhar daqui para frente. Deus tem um plano na minha e na sua vida, e começa agora. Eu estou aqui no altar, Senhor. Eu reconheço, eu errei, eu pequei. Eu aceito a tua correção porque eu sou filho. Mas, Senhor, projeta agora o meu caminho. Aleluias. Esse povo está num momento de lucidez na vida deles. Eles estão entendendo que Deus permitiu tudo, todo o cativeiro na vida deles, para que eles fossem ter um novo reencontro com Deus. Era necessário eles reencontrar com o Pai. Só que antes de eles terem esse encontro com Deus e declamarem essas poesias diante de Deus, entendendo o momento em que Deus estava restaurando eles, eles tiveram um momento que muitas vezes eu e você temos como filho. Aquele momento de rebeldia, aquele momento em que a gente se coloca, em ficar só chorando e lamuriando pelo que se passou. Olha só como é que eles procediam. Vamos lá no Salmo 126, 137 ou melhor. Esse povo está no cativeiro babilônico. Olha como é que eles vão retratar este momento. Talvez aquele momento em que Deus repreendeu a mim e a você. Sabe, Ele trouxe a juízo todos os nossos feitos. De repente usou o pastor, usou alguém próximo, e nós não aceitamos aquele momento. Olha como é que a gente fica meio que frustrado, não é assim? Olha lá, ele está relatando o momento deles. Junto aos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sião para eles era o lugar onde eles reconheciam a presença do Pai. A presença de Deus, talvez aquele lugar que você já viveu, você já passou. Aí você vive de saudosidade hoje, você diz, pastor, eu já fui tão usado no ministério. Eu me lembro quando eu cantava, eu me lembro quando eu fazia as atividades na igreja, eu me lembro quando eu pregava, eu me lembro quando eu estava envolvido no ministério de dança, no ministério de louvor. Você só tem lembranças. Este lugar chama-se Sião. Foi onde eu vivi os melhores anos da minha vida. Só que agora eles estão no cativeiro. Eles estão recebendo a correção do Pai. E diz que quando eles estão neste momento, eles dizem que junto aos rios da Babilônia, eles estão sentados e chorando. Há dois rios que banham a Babilônia. O rio Tigre e o rio Eufrates. Onde surgiram as primeiras civilizações. As mais antigas civilizações, desde o Éden, surgiram justamente na Mesopotâmia. Que quer dizer isso? Justamente isso, entre rios. Deus sempre tratou com o povo dele, desde Abraão, desde Isaac e Jacó, junto a estes rios da Mesopotâmia.
Esse povo está assentado agora olhando para este rio, talvez como eu e você muitas vezes assentamos em cima dos nossos problemas, em cima do momento em que estamos e começamos a olhar, mas nossa, eu perdi. Fulano passou pela minha vida, foi embora. Eu tinha um ministério, se acabou. Eu tinha um bom emprego, foi embora. Eu tinha um carro bom, bateu, acabou, está destruído. Eu tinha. E a partir desse momento nós começamos a agir como eles. Nós nos atentamos e choramos. É um momento de passividade diante daquilo que nós perdemos. E neste momento nós deixamos de planejar. Nós deixamos de viver o presente que Deus já tem preparado. Nós deixamos de projetar o nosso futuro, porque nós estamos vivendo de passado. Pastor, era isso mesmo? Olha o que eles estão dizendo no versículo seguinte. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. A primeira coisa que a gente faz quando está sendo corrigido por Deus, é deixar de fazer aquilo que Ele nos deixou para fazer. Pastor, desculpa aí, eu não posso mais fazer, eu estou em terra estranha. Pastor, desculpa, mas eu estou vivendo um momento difícil. Esse momento difícil, Ele pede que você continue fazendo o que Ele te mandou fazer. Se você é filho, você tem que aceitar a correção e aceitar e continuar fazendo o que Ele te mandou fazer. Não é tempo de pendurar harpas. Eles estão assentados, e o pior de tudo, se você observar, é que eles fazem isso coletivamente. Uma pessoa amargurada já é difícil de lidar. O problema de uma pessoa amargurada é que ela leva outras também a se prostrarem diante das situações. Diante de uma pessoa desanimada no corpo de obreiros, ele pode desanimar todos os outros. Diante de uma pessoa desanimada na igreja, ela pode desanimar toda a igreja. Aleluias. E diz que eles já estavam num sentimento apático. Eles estão todos assentados e chorando. Imagina. Um povo inteiro, uma nação inteira sentada e chorando o dia todo, dia e noite, olhando para o rio, dizendo, eu perdi, Sião. Deus não quer que você se lembre do que você perdeu. Ele quer que você aceite o castigo que Ele derramou sobre a tua vida e comece a viver daqui para frente, sem largar as harpas. Continue cantando e dizendo, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua. Quem parou foi eu, mas Ele continua na minha vida. Quando você é levado à terra estranha, é isso que acontece. Pois lá, aqueles que nos levaram cativos nos pediam uma canção. Quantas pessoas não têm pedido canções a vocês? Quantas pessoas têm você como referência da TA e está falando, vocês eram tão alegres, era uma igreja tão cheia, eu lembro dos trabalhos que você fazia. Você se lembra, Ele continua sendo Deus na minha vida. E de repente, quando alguém chega para nós e fala, canta um daqueles cânticos, nós não podemos mais, o povo foi embora. O povo foi embora. São outros tempos. Para mim e para você, Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Em tom de zombaria, eles pediam, canta uma daquelas canções alegres. Porque quando nós somos filhos rebeldes, e Deus está nos castigando, eu me lembro quando eu ia apanhar em casa. Um dia meu pai tomou tento disso, e ele falou assim, agora eu vou bater em todos, porque não tem como um rir do outro. Mas eu lembro que era o cinturão cantando de um lado, e as minhas irmãs riam do outro lado. Tome. Eram isso que esses homens estavam fazendo. Vocês estão sendo castigados porque vocês não reconheceram o Deus que vocês têm, o Pai que vocês têm, que sempre cuidou, deu o melhor para vocês. Então canta agora uma canção daquelas. O que eles responderam? Não podemos, estamos em terras estranhas. Deus colocou uma harpa na minha e na sua mão, para mesmo em terra estranha, nós estar louvando e agradecendo o nome dEle. Porque não é o lugar que te define, não é o momento que te define, mas sim o Deus que você tem, o Deus que continua sendo bom, o Deus que tem o melhor dessa terra em você. Continue louvando. Nós cantamos isso, como podes ainda adorar? Porque Deus tomou, bendito seja, eu continuo louvando. Esses homens
Quando eles estão neste momento, diante dos rios, diante daquelas águas passadas, do qual nós lemos lá em Miqueias, onde Deus joga os nossos pecados, e Ele diz, eu não me lembro mais, eu jogo no mar. O problema é que Ele joga no mar e a gente fica olhando para o rio, eu perdi, eu tinha, eu fazia, olha, eu já fui tão bom na igreja, eu era pastor, você vai lá na Cracolândia, é o que mais tem, eu era líder de jovens. Continua olhando para os rios. Deus está falando, tira o olhar do rio agora, volte a cantar, tira a harpa, volte a cantar, porque eu tenho novidade de vida para você. Eles estão sonhando, oh Sião, quando que nós entraremos de novo nos seus tabernáculos, as portas estão abertas, este é o momento. Se essa não é oportunidade para você louvar e adorar esse Deus, de você reconhecer, Senhor, eu realmente pequei, mas eu faço nova aliança contigo, me aceita de novo como filho, eu quero ir adiante. Quando este povo está prostrado diante daquelas águas que passavam diante deles, estão todos chorando. O problema é que o choro chega um momento da nossa vida, quando nós estamos acuados, que ela se torna em ódio. Ela se torna em algo que bestial na nossa vida, porque a gente começa a desejar o mal daquele que nos suprimiu. Olha só como é que eles reagem, estando diante desse rio. Aleluias. No versículo 4 eles vão dizer, mas como entoaremos cânticos ao Senhor em terra estranha? Olha o que eles vão dizer no versículo 5, se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Versículo 6, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não proferir Jerusalém a minha maior alegria. No versículo 7, lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom, do dia de Jerusalém, porque diziam, arrasai até os seus alicerces. O problema é que quando nós estamos prostrados diante daquilo que nós perdemos, nós começamos a lembrar e nós começamos a cultivar diante dos nossos algozes um ódio. Ô Senhor, toma atento. Nós deixamos de enxergar que é Deus que está fazendo tudo na nossa vida e a gente começa a desejar o mal do próximo. Vocês vão ver o que vai acontecer. Olha, Senhor, faz juízo. Olha, pega o fulano. Quando eles estão falando aqui, lembra de Edom, quando o rei Nabucodonosor chega para destruir Jerusalém, quando eles chegam para arrasar com a cidade, os edomitas eram aqueles que viviam nas montanhas, ele morava nos rochedos, nas cavernas, e quando eles assistem rei Nabucodonosor chegando para acabar com Jerusalém, eles começavam a gritar das rochas, arrasaia, é isso mesmo, acaba com eles, eles são desobedientes, acaba com eles. Eles estão assentados no rio pedindo justiça para Deus, ao invés de se arrependerem e falar, Jesus, nós realmente erramos, Senhor, eu realmente pequei, olha, eu entendo a correção do Senhor. Não, eles estavam pedindo justiça. Senhor, arrebenta com eles também, porque eles estão rindo de nós. Aquele momento em que o pai está corrigindo o filho, como eu falei, aí o irmão dá risada, Senhor, pai, pega ele também, bate nele também. Não, o tratamento é comigo e com você. Reconheça, eu realmente errei. Eles estão dizendo diante de Deus, Senhor, lembra dos edomitas? Eles estavam tirando sarro de mim, eles estavam se divertindo às nossas custas, enquanto nós estávamos sendo arrasados. Eles ainda não entendiam que quem estava fazendo era o próprio Deus. E o ódio deles vai além. Olha o que eles falam. No versículo 8, filha da Babilônia, que vai ser assolada, feliz aquele que diz retribuir consoante o que fizeste a nós, feliz aquele que pegar os teus filhos e der com eles nas pedras. Eles já estavam pensando em assassinar aquelas pessoas. Quando nós não temos tento de que tudo que está acontecendo na nossa vida é Deus quem está fazendo, a gente começa a odiar pessoas, a gente começa a odiar aqueles que estão à nossa volta, mas é Deus quem está fazendo tudo, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, e Ele não quer perder você. Eu repreendo e castigo todos quanto eu amo, e se você é filho, você aceita a correção. Quando aquele povo um dia suscitado por Jeremias, eles entendem a palavra e eles se prostram, eles se rendem a essa vontade de Deus. Jeremias consegue fazer eles entenderem. Nós realmente erramos.
desde a cabeça até os animais, nós erramos diante de Deus. Eles reconheceram. Eles entenderam que Deus era quem estava fazendo tudo na vida deles. Eles deixaram de cultivar o ódio. Eles deixaram de apenas olhar o passado que eles tinham perdido. Tá, eu entendo, nós erramos. E o que nós vamos fazer? Isso ele está falando de presente. O que eu e você vamos fazer depois da pregação dessa palavra? Você vai continuar alimentando o ódio de alguém? Você vai continuar achando que Deus está sendo injusto com você? Ou será que você vai atentar a essa palavra e dizer: Senhor, eu errei, mas eu não quero errar mais. Eu quero seguir em diante. Me ajuda, Espírito Santo da verdade, começa a me mostrar o caminho. Se você e eu fizermos isso nessa manhã, Ele tem novidades de vida para mim e para a sua vida. Olha o que vai acontecer com este povo no Salmo 126. Acompanha comigo o Salmo 126. Quando Jeremias traz a consciência deles: nós erramos, o Senhor está certo. Olha o que acontece na vida deles. Deus usa o rei Ciro, o rei da Pérsia, aleluia, para libertar este povo do reino da Babilônia. Eles conquistam o reino da Babilônia. O rei Ciro, ele não era temente a Deus, ele tão pouco conhecia Deus, só que Deus chama ele de meu servo. Ei, meu servo, eu vou te usar para libertar aqueles que estão lá na Babilônia. Eu quero eles de volta em Sião. Você crê que nesta noite Deus já tem liberado os seus exércitos para te tirar dessa situação e te levar agora ao lugar de filho? E olha o que vai acontecer comigo e com você. O que aconteceu com este povo? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então dizia-se entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que estamos alegres. Quando o Senhor te levantar, Ele está agora sim no momento de correção na minha e na sua vida, mas quando Ele te levantar, você vai ficar como quem sonha. Você crê que o melhor Ele tem. Você vai regressar, você vai voltar a pregar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a fazer o melhor para Ele, porque você é filho. A partir de hoje você não é mais escravo deste medo. Você não é mais escravo do seu passado. Você não vai permitir mais que o teu presente seja minado por causa do teu passado. Não, a partir de hoje eu entendo: o Senhor jogou no mar do esquecimento tudo que eu pratiquei. Ele tem nova história para a minha vida. Ele tem novo futuro projetado para mim. E eu vou seguir como quem sonha, dizendo: Ele continua sendo bom. Ele continua sendo Deus. Amém. Deus tem o melhor para mim e para você. E Ele é Pai. E não é um pai como o mundo tem pintado aí fora. Um pai que traz uma educação positiva. Ele não vai te negar nada. Vai ter momento em que Ele vai falar não. E não é porque Ele te odeia, é porque Ele te ama. O Pai te ama muito. Ele não quer perder você. Ele te ama muito. Você crê nesta manhã que Ele tem o melhor para você? Se coloque de pé, aplaudindo o Senhor. Aleluias. Ele continua sendo bom.